Olá pessoal, boa noite, paz seja com todos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão da nossa Escola de Sabedoria que acontece às terças-feiras, às 7h30 da noite, pelo canal do YouTube, canal da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, no bairro Nova Era, Rua Paralela, a melhor referência, a segunda rua paralela à garagem São Francisco, né? Você saiu do trevo, entrou a primeira esquerda, e você, aliás, a segunda esquerda, seguindo o fluxo, a segunda esquerda, você já está lá, né, pronto para estar conosco. Essa semana, uma semana atípica, né? Por nós estarmos, como nós estamos aqui com vocês, né? Geralmente é o nosso irmão Márcio, nosso irmão Fábio, que tem dado esse suporte tão precioso, tão maravilhoso, né, de estudo na terça-feira, às 7h30, e hoje nós estamos aqui, porque nós temos um toque de recolher, 8 horas, e não queremos que nada aconteça de desagradável com eles durante esse processo, essa transição, esse deslocar, porque fazemos a escola de sabedoria dentro do templo, numa sala que nós temos, reservada para a produção dos nossos vídeos, graças a Deus. Então, mas hoje foi muito atípico, essa semana é atípica, todas as nossas reuniões serão transmitidas online, né, devido a muitas pessoas passando por problemas de saúde, alguns internados, outros em casa se recuperando. Então nós vamos deixar toda essa semana passar, como semana passada deixamos, né, ficamos mais tranquilos, e só as nossas lives, e depois nós vamos, no sábado, se Deus quiser, com a mocidade, e no domingo, 4 horários, nós estaremos juntos, se Deus quiser, no nome de Jesus, em 4 horários de Santa Ceia, 8 horas da manhã, 9h30 da manhã, às 5 horas da tarde e às 6h30 da noite, para nós fazermos tudo bem bacana, legal, e sairmos a tempo à noite para estarmos em casa, não querendo também gerar nenhum transtorno em relação a esse momento que nós estamos vivendo. Mandei algumas coisas para os grupos, falando do nosso deputado estadual, o pastor Leandro Genário, deputado da igreja, já notificando, nos dando, graças a Deus, garantias de nossas reuniões, e graças a Deus, qualquer coisa, acionarmos o gabinete lá na Assembleia Legislativa. Então, graças a Deus, estamos bem. A nossa decisão é por causa destes casos que estão acontecendo, pessoas estão, né, passando por momentos delicados, e nós queremos, assim, ajudar um pouco, criando esse distanciamento essa semana, mas domingo, em 4 horários, álcool à vontade, distanciamento, estaremos juntos, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus, se assim Ele nos permitir. Amém, meus amados? Bom, nós temos compartilhado dentro da Escola de Sabedoria um assunto sobre a fragilidade humana e a soberania de Deus. A fragilidade humana e a soberania de Deus, trazendo como base o livro de Jó, para entendermos temos uma compreensão melhor da fragilidade do homem em relação às suas lutas, aos seus problemas, às suas dores e às suas demandas, e a soberania de Deus em meio a toda essa demanda do homem, todo esse momento que o homem passa. Então pegue aí caneta e papel para você estar acompanhando a gente na Escola de Sabedoria. Uma escola, né, mesmo que esteja online, e talvez você fale assim, mas poxa, é muito ruim, eu queria estar presencial. Não, a partir de abril nós teremos a nossa escola presencial. O nosso departamento de ensino vai voltar com o departamento de homens e mulheres, jovens e adolescentes, juniores, vão estar uma vez por semana reunidos para poder ali receber pessoalmente, presencialmente, a palavra de Deus. Vai ser um trabalho bem bacana que a gente vai desenvolver esse ano, mas não se assuste com isso. Eu tenho uma foto disso, outro dia coloquei uma foto no grupo da igreja que passou por uma peste, né, há uns anos, há décadas atrás,
ela se reunia na rua, onde foi feito um culto, na calçada da igreja, não podendo se reunir, se aglomerar. Colocou-se as cadeiras na calçada da igreja e foi realizar o culto ali como se nada tivesse acontecendo. Olha que coisa bacana. Na década de 50, 60, uma cidade norte-americana passou por um surto viral muito grande e ela teve, olha para vocês terem uma ideia, eles tiveram que desenvolver o ensino através do rádio. Eu vou pegar nos meus arquivos essa foto e vou jogar no grupo para você entender que o mundo já viveu certas situações. E nós temos que nos adaptar a essas situações, as quais vivemos hoje, tirando lição do passado. E não parando. Às vezes as pessoas estão parando, estão se acomodando, e não é hora de parar nem de se acomodar. É hora de avançar. A igreja do Senhor, ela avança. Ela não para, ela tem que avançar em meio a tudo que está acontecendo, em meio a tudo que está, né, sendo apresentado diante de nós. A igreja ela tem que continuar caminhando em nome de Jesus, amém? Então, né, tirando essa ideia, essa ilustração dessa década, desse tempo em que os Estados Unidos tinham a sua aula através do rádio, não através assim online, que você está, mesmo que eu não esteja te vendo ao vivo, mas você está me vendo. Talvez até seja melhor o rádio, né, porque você não vê a aparência feia. Não, brincadeira, é lógico, é brincadeira. Mas, enfim. Pega aí, campeão, caneta e papel e nós vamos participar da aula juntos hoje, desse livro, né? Desse momento tão bacana, tão legal, tão, né, assim, de aprendizar, o aprendizado dessa maneira. Então pega aí papel e caneta para nós estarmos participando juntos. Depois você vai consultar a Bíblia Sagrada, você vai consultar a Palavra de Deus, para você entender tudo aquilo que nós estamos dizendo e vamos falar. Bom, dentro dessa estrutura, a fragilidade do homem, a soberania de Deus, dentro desse momento de estudo do livro de Jó, onde envolve outras partes bíblicas também, para nos ajudar a compreender o que é essa fragilidade e o que vem a ser essa soberania de Deus. Enfim, vamos a partir de hoje, porque o assunto é muito extensivo, muito grande, a partir de hoje nós vamos falar dentro desse assunto Jó e a realidade de Satanás. Olha só, muita gente desacredita, muita gente fala que será que ele existe, será que não existe, será que quem é esse ser que às vezes, como eu vi numa reportagem no domingo à noite, esse ser que conduziu, encantou um rapaz, e esse rapaz esfaqueia a sua amiga com diversos golpes e chegou a tentar decapitá-la. E ele não se lembra, não se recorda, pede perdão e se arrepende pelo ato. Ele começa a mostrar que ele estava, como nós que temos a base bíblica, a visão bíblica, diferente da visão do mundo, que vai trabalhar o psicológico, o comportamental, a estrutura familiar, tudo isso faz parte de uma base para que demônios se manifestem na vida das pessoas. Então isso tudo se torna um alicerce para que Satanás, esses problemas, esses caos, esses dramas, essas dores, tudo isso se torna base para que o demônio encontre uma oportunidade para agir, levar a pessoa a cometer esses delitos tão bárbaros como nós vimos. Às vezes ficamos, no entanto, preocupados com o rapaz, mas ele cometeu algo bárbaro, porque Satanás conduziu ele através de um filme, através de um jogo, esses de dar tiro, de matar, tendo missão, invadir aquele lugar e matar 10 figurinhas que são representadas no homem. Aí você troca de arma, você tem essa arma, você tem essa, e aquilo dominou a mente dele. Ele se comporta como um soldado, como aquele que tem a missão de destruir um inimigo, e o inimigo dessa destruição que estava
dentro da cabeça dele veio na vida de uma amiga que ele havia conhecido, compartilhado através das redes sociais. Então, muitas pessoas não vão falar que Satanás existe, não existe, muitas pessoas não vão acreditar, mas Jesus Cristo reporta, Jesus Cristo fala dele, a palavra fala dele, a Bíblia fala dele. Então, é um ser que nós precisamos conhecer. Talvez você fale assim, não me interessa conhecer. Também penso assim, de uma certa maneira, mas eu preciso conhecer o meu adversário para saber quais as armas eu vou lutar com este meu adversário. Eu tenho que compreender qual é a ação desse adversário para poder orar e agir, para poder me defender desses ataques, dessas investidas que este adversário pode trazer para nós. A palavra Satanás no hebraico quer dizer adversário. Então, é alguém que está contra alguma coisa, disputando alguma coisa. Bom, se esse adversário está disputando alguma coisa e é contra alguma coisa, ele é contra Deus e ele disputa o quê? A vida do homem em relação a Deus. Então, no livro de Jó, ele traz uma informação e coisas muito preciosas desse ser espiritual limitado, esse ser criado. Ele não é Deus, né? Ele foi criado, né? Ele foi feito, né? Ele fazia parte do céu, ele foi criado como um querubim ungido. O nome dele era Lúcifer, que quer dizer anjo de luz. Então ele era um anjo de luz que acabou se tornando um anjo das trevas, porque ele desejou ser mais do que Deus. Deus, ele é o alfa e ele é o ômega, o princípio e o fim. Então Deus é Deus de todas as coisas. Quem criou Deus? Deus é Deus. Eu sou. E ele criou as hostes celestiais e, enfim, foi criando tudo isso que nós compreendemos, entendemos e concordamos pela fé. Mas, enfim, Jó vai tratar esse personagem chamado Satanás. Então, primeira coisa que eu quero que você anote é o texto do estudo, é o título do estudo, Jó e a realidade de Satanás. Jó e a realidade de Satanás. O texto básico dessa parte desse estudo que nós estamos apresentando para você, a base desse texto, o texto básico é livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Você vai anotando para que depois você vá até a Bíblia, recorra até a palavra de Deus para você ler. E aí o Espírito Santo, porque é poderoso, né? O Espírito Santo, com certeza, nós cremos, acreditamos, ele vai trazer à memória tudo aquilo que você vai ouvir conosco durante esses 30 minutos, durante esses 60 minutos, 50 minutos que nós passamos juntos. Então, o texto áureo diz assim, livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante a Deus, veio também Satanás entre eles. Os filhos de Deus, os anjos, que vieram diante dele adorar, exaltar, glorificar, servir, Satanás veio junto dele. Então, segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade. E só o venceremos com as nossas armas espirituais. Então, ele é real, é um portador de uma personalidade e nós só poderemos vencer ele com as nossas armas espirituais. Ok? Então, como um objetivo geral desse estudo, tendo uma visão geral, ampla, ampliada, é descartar que Satanás não é um ser autossuficiente, mas criado, e a sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus. Então, o estudo é a fragilidade do homem e a soberania de Deus. Então, agora vamos entrar nesse ser espiritual, dizendo que ele foi criado, existe, né? Ele tem uma personalidade, ele existe, ele é um ser criado,
e a sua ação não sobrepõe a soberania de Deus. Entendeu? Então você tem que entender isso. Ele pode fazer coisas terríveis, como você já viu nos estudos passados, junto com o Fábio, junto com o irmão Márcio, que ele fez algo muito pesado, destruidor, destrutivo, né, na vida de Jó. Então você já sabe. Então, qual a personalidade dele? Má. Olha só, então, como que é a personalidade dele? Então, se você já viu, ouviu e aprendeu e leu a ação dele na vida de Jó, então você vai entender que a personalidade dele é má, é ruim, entendeu? Então, ele foi criado por Deus como anjo, a sua personalidade é má, mas ele tem a sua ação, mas não é soberano, não sobrepõe a soberania e o governo de Deus. Amém? Então nós vamos colocar alguns pontos aqui abaixo para nós termos uma ideia de tudo aquilo que nós vamos aprender com esse tópico, né? Satanás e a realidade, com esse tópico, Jó e a realidade de Satanás. O que nós vamos ter, né? O que vamos discutir, desculpe, nesse texto, nesse tópico. Então, explicar primeiro, nossa intenção é explicar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que seus atributos revelam quem ele é. Então, o primeiro ponto. A ideia se divide em alguns tópicos. O primeiro é tópicos e subtópicos. Primeiro, não é apresentar a realidade dele, mas apresentar os seus atributos, que são os seus comportamentos, as suas ações, os seus feitos. Segundo, afirmar que as obras do diabo são visíveis, que o livro de Jó revela a sua natureza maligna. Olha que coisa interessante. Então, às vezes, como é que Satanás trabalha? Como é que esse negócio, como é que funciona? Então, nós vamos entender, através do livro de Jó, nesse tópico, nós vamos apresentar a natureza de Jó, aliás, a natureza de Satanás, e vamos revelar qual a intenção maligna dele com essa parte do estudo. E terceiro, como aquilo que nós vamos estudar, é sublinhar o caso do diabo, isto é, seus intentos sobre as suas ações, intenções sobre Jó que não foram alcançados. Então, ele investe contra Jó. Ele faz uma investida na vida de Jó, mas não foram alcançados esta investida, esse plano, esse propósito. Graças a Deus, Deus colocou um fim, como você conhece a história, e nós temos a intenção de discutir detalhes dessa história para você ver como que esse ser espiritual, ele é malicioso, maldoso, e como é os seus atributos, a sua personalidade, ok? Bom, eu vou deixar aqui a literatura para nós termos durante a semana, né? Daqui para frente até terça-feira. Então, hoje, assim que você terminar, você vai ler, né? Vamos ler hoje o livro de Jó, o capítulo 1, versos 7 e 8. Acabou a escola, então nós vamos ler para termos compreensão daquilo que nós vamos estudar ou que nós ouvimos. Nós vamos ler Jó, capítulo 1, versículo 7 e 8. Amanhã, quarta-feira, nós vamos ler o livro de Jó, capítulo 1, versículo 9 e 10, ok? Então, terça-feira, hoje, o capítulo 1, versos 7 e 8, vai falar do testemunho de Deus a respeito de Jó. Então, Deus vai dar para Satanás um testemunho da vida de Jó. Muito forte isso, né? Muito interessante isso. Deus, a gente é um ser humano, nós somos seres humanos dotados de falhas, limitações, fraquezas, e Deus dá testemunho deste homem. Olha que coisa interessante, que lá na frente
mostra as suas fraquezas, mostra os seus limites, e Deus dá testemunho desse homem. É algo muito violento. Na quarta-feira, quando você for ler o livro de Jó, capítulo 1, versículo 9 e 10, você vai ver, será possível servir a Deus na tranquilidade? Será possível servir a Deus no momento bom, no momento ruim? Essa é a ideia dessa leitura. Na quinta-feira, o capítulo 1, versículo 11, tudo no livro de Jó. Capítulo 1, versículo 11, a acusação de Satanás diante de Deus em relação a Jó. Então, no capítulo 1, versículo 11, você vai ver essa acusação. Na sexta-feira, você vai estar lendo capítulo 1, versículo 12. Deus impõe limites a Satanás. Olha, ele tem uma personalidade, ele tem um atributo, mas ele tem um limite. Deus estabelece limite. Você vai ler que Deus põe limites a Satanás. Você pode tocar em tudo, mas na alma dele você não toca, você não põe a mão. Olha, então, Deus, mesmo em meio a essa história, Deus se mostra soberano. Fragilidade do homem e a soberania de Deus. No sábado, você vai ler Jó, capítulo 2, versos 4 e 5, onde Satanás pede permissão a Deus para tocar na saúde de Jó. Então, olha só, ele vai tocar, ele quer tocar, quer fazer, mas ele pede permissão primeiro a Deus, mostra outra vez a soberania de Deus nessa situação. Maravilha, né? Aí domingo você vai para a igreja, glória a Deus, aleluia. Na segunda-feira você tem uma outra leitura. Jó capítulo 1, versículo 6, é onde Satanás se apresenta a Deus. Amém? Então tá aí essa leitura que nós vamos fazer durante essa semana. Repetindo, terça-feira, tudo é livro de Jó, tá? Então eu vou falar só o capítulo e versículo. Terça-feira, capítulo 1, versículo 7 e 8. Quarta-feira, capítulo 1, versículo 9 e 10. Quinta-feira, capítulo 1, versículo 11. Sexta-feira, capítulo 1, versículo 12. Sábado, capítulo 2, versículos 4 e 5. E segunda-feira, capítulo 1, versículo 6. Ok? Maravilha? Glória a Deus, aleluia? Então vamos lá. Entrar já te deu uma estrutura legal. Eu espero que você esteja anotando. Não, por favor, só fique me ouvindo. Anote para você estudar, ler depois, ter uma noção exata do que é a proposta deste estudo para nós nesse momento da Escola de Sabedoria. Tá bom? Voltando para cá, vamos fazer a leitura, então, de duas partes da Bíblia do livro de Jó. Vamos ler o capítulo 1, do versículo 6 ao 12, e o capítulo 2, do 4 ao 5, para nós entendermos essas realidades sobre Satanás. Diz assim o texto sagrado: E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante a Deus, veio Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e lhe disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observastes tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme a Jó a Deus debalde, ou de qualquer maneira, ou na prova, enfim? Porventura não cercastes tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe, e tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Olha o que o diabo, olha que Satanás falando com Deus. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto está na tua mão, somente contra ele estenda as tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor.
e tocou em tudo que Jó possuía. Matou seus animais, matou os seus filhos, acabou com tudo que ele tinha, com tudo que ele tinha. Animais, todos os animais, toda a terra, destruiu todas as casas dos seus filhos, os filhos de Jó, matou os filhos de Jó. No capítulo 2, a palavra de Deus fala assim no versículo 4 e 5. Então Satanás respondeu e disse: pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então, depois que destruiu tudo, Jó ainda está ali firme, adorando na presença de Deus. Aí Satanás volta outra vez, aí entra o momento trágico, em que ele fica podre em vida e a mulher se afasta dele. Aí entra o desfecho final. Toca-lhe a carne, não mate ele. Imagine, irmãos, uma doença 24 horas, saindo coisas do teu corpo. Imagina a sua imunidade, as suas vitaminas, os seus sais minerais, os seus anticorpos. Meu Deus do céu. Foi algo muito terrível, muito terrível, muito terrível, muito terrível. Então, o livro de Jó, como nós falamos, revela a realidade do diabo. É um livro mais claro em relação ao assunto no Antigo Testamento, mas de maneira equilibrada podemos aprender que o diabo tem determinada ação no mundo, mas ele não é maior que Deus, e muito menos ele exerce a ação autônoma. Há uma permissão. Guarde isso. Ele não exerce uma atuação autônoma. Ele não pode agir. Eu quero agir. Não, não. Olha o que eu vou te dizer. Olha o que nós vamos. Olha como é que é importante o assunto. Olha como é que é precioso o estudo. Como que está sendo precioso o estudo. Ele não é maior que Deus e nem muito menos exerce uma ação autônoma, individual, pessoal. Ou seja, ele precisa de uma determinada permissão. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Eu vou colocar para você uma ideia para você estudar, não apenas ler, estudar. O endemoniado de Gadareno. Eu estudei a história desse menino. Eu procurei saber o que aconteceu com a cidade de Gadara, aonde a cidade de Gadara estava situada, qual era a cultura, o que eles plantavam, colhiam, criavam, por que criavam os porcos, o que aconteceu nessa cidade onde ela estava situada. E aí aparece esse jovem, esse rapaz, que ninguém consegue dominar, ninguém consegue prender, ninguém consegue fazer nada, está nu entre os sepulcros. Aí você vai ver que ele se tornou um endemoniado, porque o sofrimento daquela terra fez com que ele desse permissão, por causa de sua angústia, por causa do seu mal, por causa das suas emoções, ele dá permissão, começa a falar, a agir e se comportar, ele dá permissão para esses demônios entrar na vida dele. Estude a história do Gadareno. Estude a formação daquela cidade. Estude a formação daquele lugar. Estude a formação daquele povo, aonde ele morou, para você ter uma noção, como nós estamos dizendo aqui. Ele exerce uma ação autônoma, nem muito menos exerce uma ação autônoma, ou seja, ele não tem autonomia. Olha. Ele não tem autonomia. Mas por que então as pessoas estão sendo guiadas por ele? Porque as pessoas dão a ele
legalidade. Por isso que eu falo para você, tem uns que dizem que não pode, eu afirmo que pode. O crente pode ficar endemoniado? Pode, se der legalidade a Satanás. Eu conheço a história de uma pessoa, hoje ele já está morto, e com certeza, Deus que me perdoe que eu vou falar, está no inferno, né, esperando o seu julgamento para o lago de fogo e os demônios, mas ele se converteu, foi líder numa igreja, pregava o evangelho, cresceu dentro de uma igreja, Deus operou no seu lar, no seu casamento dentro da igreja, e depois ele largou a igreja e foi ser pai de santo. Ele foi ser um médium que recebia o espírito de um demônio. Que isso, Fernando? É a realidade. O crente pode ficar endemoniado. Se der liberdade, se abrir as portas, se der ocasião a ele, ele entra, como diz Mateus, traz consigo 7 piores, e o seu estado, o estado do indivíduo, é pior do que o primeiro estágio ou estado. Então, podemos sim, porque a pessoa dá liberdade, a pessoa não vigia, a pessoa não toma conta, a pessoa, né, descuida, ele vai e traz a ação dele na vida da pessoa. Amém? Maravilha? Então, dentro disso tudo, o ponto central, dentro desse assunto do livro de Jó, um dos pontos centrais, o diabo é um ser espiritual, mas não é autossuficiente. Ele precisa de ter a liberdade, ele precisa de ter permissão para fazer as coisas. Ah, que tipo de permissão? Vícios. Vícios. O vício é uma permissão. Um negocinho ali, um negocinho aqui, uma palavra, outra permissão, uma palavrinha ali, uma palavrinha lá. São permissões. Um palavrãozinho ali, um palavrãozinho lá. São permissões. Um pecadozinho ali, um pecadozinho lá. São permissões. Uma desobediência ali, uma desobediência lá. São permissões. São coisas que nós damos para ele se tornar suficiente na ação da pessoa. Então, primeiro, é um ser espiritual. Se você gosta de fazer algo sistemático, você pode pôr assim, o livro de Jó e a natureza de Satanás, como um título, livro de Jó e a natureza de Satanás, livro de Jó e a natureza de Satanás. Primeiro ponto a ser discutido, debatido e apresentado. Um dos primeiros, é lógico, apresentamos muitas coisas, mas para poder seguir um sistema sistemático. Número 1, é um ser espiritual. Então, não é um ser qualquer, é espiritual. Por isso que Paulo, em Efésios capítulo 6, diz que as nossas armas são espirituais, porque ele é espiritual. Então, as nossas armas, você tem que entender que as nossas armas também têm que ser espirituais. E as armas que Paulo coloca, trazendo uma visão, uma linguagem de figura, capacete, espada, couraça, cinto, sapato, tudo mais, ele está falando, escudo, ele está falando de coisas, de atitudes espirituais, ferramentas espirituais. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, como nós já falamos, mas revela como um ser real, o que ele faz, o que ele propõe. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás que nos permite conhecê-lo melhor. Por isso que nós falamos, precisamos conhecer melhor. O meu povo, segundo Osés capítulo 6, verso 4, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então é necessário que eu tenha que conhecer. Se eu não precisasse conhecer, Jesus não tratava desse assunto, Paulo não tratava desse assunto, a Bíblia
não tratava deste assunto. Então, em primeiro lugar, conforme o livro apresenta, o diabo é um ser espiritual e encontra-se na categoria dos anjos, que também são espirituais, representada no texto pela expressão os filhos de Deus, como nós lemos no capítulo 1, verso 16 do livro de Jó, que fala assim: e num dia em que os filhos de Deus, os anjos, como nós falamos no início, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Os anjos são seres espirituais, que não pertencem à dimensão natural hoje. Fazem parte, nós cremos que os anjos estão aqui, os anjos estão na sua casa, os anjos estão sobre o seu caminho, sobre a sua família, os anjos guardam o seu filho, têm essa função, esses anjos, as suas funções, mas há sobrenatural, ou seja, é um ser sobrenatural. Isso explica por que a capacidade rápida de locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela. No capítulo 1, versículo 7, quando ele se apresenta a Deus, Deus presente, faz a seguinte pergunta: então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E o Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Por quê? Ele é espiritual, então essa locomoção, esse deslocamento é rápido, né? Não é onisciente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas é rápido essa locomoção. Não é onipresente, aliás, onisciência, desculpa, é todo conhecimento, é um atributo de Deus. O outro atributo é onipotência, todo o poder está na mão de Deus. E onipresença está em todos os lugares ao mesmo tempo. São 8 horas e 7 minutos no Brasil, são 8 horas e 7 minutos no Japão. Deus está aqui, Deus está no Japão, porque ele é onipresente. Satanás, ele está em todos os lugares por causa da sua locomoção, deslocamento rápido, por ele ser espiritual, por estar na classe dos anjos, que são seres espirituais. Ok? Segundo ponto, um ser criado. Satanás é um ser criado. O primeiro ponto nós vimos aqui, é um ser espiritual. Segundo ponto, é um ser que foi criado. Mesmo sendo um anjo, dotado da natureza espiritual, ele não é autossuficiente. Ao contrário de Deus, que criou todas as coisas, o anjo que se tornou Satanás teve uma origem. O anjo, olha que coisa... Olha, irmãos, preste muito bem atenção no que nós estamos falando. O anjo que se tornou Satanás. Irmão, se um anjo fez tanta lenha, imagina o ser humano. Para ele não tem mais jeito, para ele não tem mais solução, para ele não tem mais arrependimento, ele não tem consciência disso. Mas se nós nos colocarmos diante dessa estrutura analítica que ele, como anjo, fez, quanto mais a nós, irmãos. Se ele estava diante de Deus e cometeu essa loucura, imagina nós, irmãos. Por isso que nós precisamos de Jesus. Não tem autossuficiência, não tem nada eu sei mais do que os outros. Eu sou poderoso, eu conheço, sou ungido. Não tem nada disso, irmão. Nós precisamos muito de Jesus. Precisamos muito do Espírito Santo, irmãos. Muito, 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 muito mais do que nós podemos imaginar. Se ele, que foi criado por Deus, recebeu toda uma função destacada em relação aos outros, mais oportunidade que os outros. Olha, os estudos teológicos dizem que Satanás, o diabo, quando ele era um anjo de luz, ele tinha uma capa, e aonde ele andava, aquela capa produzia melodias. Ele andava no céu, na presença de Deus, e ao andar no céu e na presença de Deus, ele liberava canções, melodias. Irmãos, eu queria fazer uma ideia do que era esse louvor. Deveria ser algo de, sabe, até desculpa a palavra, bem da verdade, é algo de outro mundo, irmãos. É como Paulo disse a Coríntios, que os nossos olhos não viram e os nossos ouvidos não ouviram.
Deve ter sido melodias, coisas fantásticas. Imagina Deus sentado no seu alto e sublime trono, e esse anjo de luz chega com a sua capa, e da sua capa, no balançar do vento naquela capa, no andar dele em meio aos céus, aonde Deus estava reunido. Irmãos, imagina o som que ele liberava diante de Deus, o louvor que ele liberava diante de Deus. Por isso que ele quer todo louvor, porque ele sabe, ele liberava para Deus louvores. E esse ser magnífico, desculpe a colocação, mas antes dele cair, ele era um ser magnífico, um ser muito, muito, muito poderoso, maravilhoso. Se ele, sendo esse ser magnífico, fez o que fez, imagina nós. E tem gente que às vezes, me desculpa a colocação aqui, não tem nada a ver, mas é só concluindo, tem gente que dá cada vacilada que só o sangue. A Bíblia Sagrada é muito clara. Então, além do o diabo é dotado também de sua personalidade qualquer dele, mas ele é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó, vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala e possui capacidade argumentativa. Ele fala com Deus e argumenta com Deus. Ele é um ser que sabe o que está vendo. Quando ele aponta a Jó e fala assim, olha, ele está assim, tá? Ele está na unção aí, porque o Senhor abençoe tudo que ele faz. Olha a fala astuciosa, a fala peculiar dele, de enganar, de ser sedutor, de induzir. Não que ele tenha feito isso diante de Deus, seduziu Deus, conduziu Deus, iludiu Deus, mas olha, o falar de ilusão, o falar ilusório, o falar distorcido. Olha, ele está assim porque o Senhor está abençoando ele, deixa eu tocar nas coisas dele, quero ver se ele continue. Ele continuou, aí Jó ficou violento, nervoso, volta, aí Deus fala assim, toca na alma não, na carne você pode tocar. Então olha o poder de argumentação, olha a capacidade argumentativa. Ou seja, é assim que Satanás faz com o homem. Ele argumenta, ele apresenta argumentos para distorcer aquilo que Deus ensinou, para distorcer aquilo que Deus decretou e escreveu e deixou escrito, para distorcer a verdade bíblica, as verdades divinas. Meu Deus do céu, hein? Misericórdia, sangue de Jesus tem poder, por isso nós precisamos do Espírito Santo, que nos ajuda a discernir o que é de Deus e o que é do diabo. Temos que discernir isso, irmão. Olha o que eu estou te dizendo. Temos que ter um espírito de discernimento. Lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 9 e 11, diz assim: Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercastes de bem a ele, a sua casa e tudo o que tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe tudo que tem, e verás se não blasfema contra ti e a tua face. E essa mesma característica aparece de uma forma mais explícita na tentação de Jesus Cristo, no capítulo 4 do livro de Mateus. Então, dessa mesma forma que Satanás argumenta com Deus, ele argumenta com Jesus. Quer ver? Anota aí, capítulo 4 de Mateus, versículo 1 ao 11. Vamos ler? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus respondeu e disse, ele porém respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo transportou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre um pináculo do templo, o lugar mais alto do templo, e lhe disse, se tu és filho de Deus, lança-te aqui abaixo,
porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão pelas tuas mãos, para que não tropeces o teu pé em alguma pedra. Salmo 91. O diabo sabe Bíblia também, viu, irmão? Que isso, Fernando? O diabo conhece Bíblia. Cuidado, viu, irmão? Muito cuidado. Pede a Deus o espírito de discernimento, para discernir o que é de Deus, o que é do diabo. Disse-lhe Jesus: está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Aí novamente o transportou, o diabo outra vez, novamente o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Tudo. E disse-lhe a Jesus: tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, sai daqui, vai embora, porque está escrito, ao Senhor Deus adorará e a só ele servirá. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram com pão e água. Olha só, da mesma forma que Satanás, que o diabo, aparece para Deus e argumenta com Deus em relação à vida de Jó, Satanás aparece a Jesus e argumenta com ele. Usa até a Bíblia Sagrada para poder tentar conduzir Jesus, seduzir Jesus e fazer com que Jesus tomasse uma decisão errada. No livro, além de expressar verbalmente, Satanás também mostra possuir conhecimento. O que nós acabamos de falar faz parte, conhecimento. Ele sabe o que passa na terra e como se comportam os homens. Ele conhecia a vida de Jó. Isso faz dele um ser perspicaz, um ser meticuloso, um ser que fica à espreita, detalhista, observador. Irmãos, quando alguém chega para nós, é lógico que a gente não pode falar isso, levando para o campo do julgamento, porque nós não conhecemos tudo, só Deus se conhece. Ah, fulano caiu. Não, irmãos. Ele já vem com um histórico. O cair foi a consequência deste histórico. Ninguém cai da noite para o dia, irmão. Ninguém abandona Jesus da noite para o dia. Ninguém levanta e fala assim, ó, hoje já era. Não. Hoje eu vou meter o pé na jaca, desculpa a expressão, eu vou abandonar minha fé, eu vou viver a minha vida. Esse negócio de Jesus, de igreja, de Bíblia, é como saiu um vídeo aí muito perigoso. Tomara que seja fake news, porque é muito perigoso esse vídeo. Muito, muito forte esse vídeo. Mas quando cai, irmão, é porque já vem um histórico. Já vem acontecendo coisas. E o diabo só está olhando. Ele só fica olhando, e ele só vai abrindo os caminhos errados. Igual quando você está brincando. Lembra quando você brincava de criança? Você fazia um reguinho, aliás, uma bacinha de terra com água, aí você ia abrindo o dedo assim, a água ia conduzindo. Você conduzia a água passando o dedinho na terra, lembra? Você passava o dedinho na terra e a água vinha para aquele caminho que você vai fazendo. O diabo vê o caminho que o homem está e vai desenhando o caminho para o homem. O homem nem percebe, quando vê, cai na cova, cai no buraco, cai no problema. Ele sabe, ele é perspicaz, ele é ardiloso, ele é observador, ele nada faz do dia para a noite. Ele vai deixando, ele vai observando, Deus dando oportunidade, mas ele vai observando. Quando ele vê, é como aquele passarinho que entra dentro da arapuca. A comidinha está lá, o passarinho vai rodeando, rodeia ali, fica desconfiado ali. Você já viu? Você já fez salpão, a arapuca, para poder pegar passarinho? Então, você fica lá, foi um tempão. Você põe lá um canguzinho lá, alguma coisa, aí o passarinho fica rodeando. Aí ele entra, sai, você só fica esperando. Ele vai lá, rodeia para lá, cisca para ali, cisca para cá. Quando ele vai, ele entra, você puxa a cordinha, pá, pegou ele. É assim que acontece.
ser humano vai rodeando as coisas ruins, vai rodeando as coisas ruins, vai vendo coisa que não deve, vai ouvindo coisa que não deve, vai participando de situações que não deve, porque o crente ele é diferenciado, vai participando. Quando vê, pau, cai dentro da arapuca. Deixa eu contar uma ilustração que o meu pastor sempre contava, de um testemunho, não, de um testemunho, né? O irmão ia para a igreja, uma cidade do interior, muitas pessoas moravam fora da cidade em fazendas, e tinha um irmão que se converteu e ia para a igreja a cavalo. Mas todo dia que ele ia para a igreja a cavalo, ele amarrava o cavalo dele perto do botequim. Onde ele amarrava o cavalo? Perto do botequim. Pegava a Bíblia lá no bornal, entrava para a igreja e ia lá, participava do culto, cantava, glória a Deus, aleluia, chorava, montava no cavalo e ia embora para casa. No outro dia, na outra oportunidade que ele ia na igreja, ele montava no seu cavalinho, quando chegava na porta da igreja, de colocar o cavalo perto da igreja, o que ele fazia? Botava o cavalo na porta do botequim. Um dia, meu pastor sempre contava isso. Um dia ele vai para a igreja, ele, em vez de amarrar o cavalo na porta da igreja, amarra o cavalo na porta do botequim, entra dentro do botequim e de lá não saiu mais. Viu? Então Satanás ele tem essas propostas. Perspicaz. O apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possuía perspicácia, ardiloso, cauteloso, observador, quando disse, não lhe ignoramos, não podemos ignorar os seus ardis, e que ele se valia de método sofisticado para atingir as pessoas. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, está escrito assim: porque não ignoramos os seus ardis, seus esquemas, suas manobras, suas ideias, suas vontades. E Éfesos 6, capítulo 6, versículo 11, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas de Satanás, contra as ciladas do diabo. Assim, Satanás usou de seu conhecimento, perspicácia, para atacar Jó. Por isso que nós vamos, dentro desse estudo, a partir de hoje, desenvolver o nosso conhecimento deste ser tão astucioso, tão ardiloso, tão meticuloso e tão maldoso. Vamos lá? Então, a partir de hoje, nós vamos ter essa ideia de como nós devemos agir, como que seremos e como nos posicionaremos diante dessas situações. Amém? Maravilha! Então, espero que você tenha anotado os versículos, os pontos, né, detalhes, os textos, os títulos, para você estar aí dentro depois para a glória de Jesus. E não esqueça de ler a tarefa de hoje, amanhã, quinta, sexta, sábado, e segunda-feira que vem, antes de entrarmos a continuarmos a matéria, continuarmos o estudo. Porque é importante que você entenda, para que você esteja sempre participando e tendo uma ideia bacana, bem legal, daquilo que você vai estar ouvindo e vai estar aprendendo em nome de Jesus, tá bom? Maravilha? Glória a Deus. Bom, estamos chegando no finalzinho, temos 6 minutos ainda. Quero dizer que amanhã nós estaremos juntos no Encontro com a Palavra, ok? O Encontro com a Palavra vai ser muito bacana. Estamos numa série, o que é ser cristão. Estamos usando as 7 cartas das igrejas, no livro de Apocalipse, nas igrejas da Ásia, para, com o auxílio das cartas, né, que foram ditas, nos auxiliando para entender o que é ser cristão, seus procedimentos, suas ações e tudo mais. Amanhã nós não temos reuniões só online. Amanhã a escola de sabedoria, a escola de intercessão será online. Você que queira participar, o irmão Jadson vai disponibilizar no grupo para você participar.
Quinta-feira são os nossos grupos familiares. Sexta-feira, 7º elo da campanha Jornada Feliz 2021. Sábado, Mocidade presencial online. E domingo, Santa Ceia, 4 horários. 8 da manhã, 9h30 da manhã, 5 horas da tarde e 6h30 da noite. Para nós estarmos ali louvando e glorificando a Deus e orando e buscando o que Deus tem para nós em nome de Jesus. Tá bom? Amém? Maravilha? Glória a Deus, aleluia? Que bom. Vamos agradecer a Deus. Obrigado por você ter estado conosco. Eu espero que você tenha entendido, capturado, porque às vezes quando a gente está dentro de sala de aula, a gente tem uma dinâmica de um flipper, nós temos a dinâmica de escrever, você de anotar e perguntar, mas eu espero que você tenha compreendido um pouco daquilo que temos como intenção ministrar e trazer conhecimento para você. Que Deus te abençoe. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra é um manual de conhecimento. Por isso que o Senhor disse em João 14,6, conhecereis a verdade vos libertará. Por isso que o Senhor disse a Timóteo, através de Paulo, que a toda palavra ela é digna de aceitação, toda palavra ela é inspirada para corrigir, retarguar, educar o homem na sua vida e o homem na justiça. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor deixou esse manual para, Deus, nós conhecermos o Senhor e conhecermos também os nossos adversários. Ó Pai, que o Senhor nos dê a capacidade todos os dias para discernir aquilo que é bom, aquilo que é mal, para discernir aquilo que é errado, aquilo que é certo, para discernir as ações de Satanás contra a nossa vida. Obrigado, meu Deus, pelos teus filhos que nos acompanharam. Quero te pedir, Pai, guarde a vida deles, a saúde deles, guarde a alma deles, Pai, no nome de Jesus. Se alguém está enfrentando alguma adversidade, alguma luta, algum problema, que o Senhor venha entrar com provisão. E nesse momento que nós estamos orando, queremos colocar os nossos irmãos que estão hospitalizados, queremos colocar os nossos irmãos que estão em casa se recuperando e pedir, meu Deus, entra com provisão, entra com milagre. Ó Deus, assim nós te pedimos em nome de Jesus, assim nós te agradecemos para a tua glória, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, amado de Deus, maravilha. Olha, quero te desejar uma boa noite, obrigado por estar conosco nessa sala virtual da nossa Escola de Sabedoria, nossa DBQ, Departamento de Ensino Bíblico Quadrangular. Deus te abençoe, anote, participe, faça as suas tarefas aí, né? Ou seja, as leituras que nós lhe propomos para essa semana até semana que vem, tá bom? Deus abençoe, uma noite linda e maravilhosa. Uma noite linda e maravilhosa para você. Um grande abraço, fica com Deus, Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.